E aí, pessoal, tudo bem? Todo mundo pronto aí para mais uma das nossas lições da Escola Bíblica Discipuladora? Hoje a gente vai falar de Salomão e a sua oração objetiva. A gente continua estudando, a nossa revista Gente de Oração. Eu espero que você esteja fazendo a sua lição, já que tempo não é desculpa, Falta de tempo agora não é desculpa. Espero que você esteja acompanhando Gente de Oração, e a nossa lição é a lição 7, Salomão, homem de oração objetiva. A proposta dessa lição 7 é que você leia os capítulos 6 e 7 de 2 Crônicas, que narra a história de dedicação do templo, narra a história de resposta de Deus também a essa oração, a consagração do povo, a promessa que Deus havia feito a Davi. Então, nos capítulos 6 e 7 de 2 Crônicas, vão narrar essas histórias. E no capítulo 8 de 1 Reis, também narra a mesma história. Muitas histórias que são contadas no livro de Crônicas são contadas em Reis e vice-versa. Porque o livro de Crônicas são as crônicas dos reis de Israel, e o livro dos reis é o livro dos reis de Israel. Então, quase sempre tem histórias iguais, mas contadas com palavras um pouco diferentes. Às vezes tem uma frase num livro e não tem a frase numa outra, mas isso não tira a autoridade que a Bíblia tem e que esses livros também têm. Então, 2 Crônicas é a orientação aqui do escritor para a gente se concentrar. Tem texto devocional no Tiago, e o versículo principal é um versículo que eu e você conhecemos demais, e eu quero ler com você aqui. Vamos lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que esse versículo é escolhido como o principal? Porque todos nós aprendemos desde novos, desde bem novos seguindo a Cristo, que esse versículo é uma realidade, é uma fala do próprio Deus para cada um de nós. O mesmo Deus que agiu lá nos tempos dos reis de Israel é o mesmo Deus que age hoje. O mesmo Deus que fez a promessa a Salomão: olha, se o meu povo que se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei, eu os ouvirei. É o mesmo Deus que está falando isso hoje para nós. Então, se há algum lamento no teu coração, se há alguma apreensão por conta do pecado, de pecados, a Bíblia deixa bem clara: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face, se você buscar o Senhor de todo o seu coração, se arrepender dos seus maus caminhos, Ele vai ouvir você. E aí essa é a resposta de Deus a Salomão, depois de o capítulo 6 inteiro e a metade do 7, Salomão falando: olha, faz desse lugar, esse templo, a casa de oração. Faz desse lugar a tua habitação. Faz desse lugar morada. Atende às súplicas do povo que aqui vier. Que todos sejam eles judeus ou os estrangeiros que fizerem orações aqui, elas sejam atendidas pelo Senhor. E aí Deus vai dar essa resposta: olha, se vocês continuarem nos meus caminhos, eu vou continuar abençoando vocês. E essa é a primeira palavra que a gente recebe então aqui nessa lição, é que se a gente se mantiver firme nos caminhos do Senhor, o Senhor vai cuidar de nós. Independente do status quo, independente de quão mal nós nos achemos, quão indignos nós nos achemos, Deus ele prometeu que vai cuidar de nós se nós continuarmos clamando a Ele, se nós nos arrependermos desses maus caminhos. Então, pela justiça de Deus, eu sempre digo, Deus é um Deus justo.
se você continuar fiel a Ele, aquilo que Ele disse, aquilo que Ele manda, aquilo que Ele ordena, Ele também vai ser fiel a você. Porque Ele não é homem para que possa mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele prometeu e Ele vai cumprir isso na sua vida. Quando a gente olha então para o início dessa lição, a gente vê que o autor faz uma ressalva. Olha, toda vez que você lê o termo incenso na Bíblia, tem a ver com oração. A gente brasileiro, né? Acho que todos que estão me vendo e ouvindo são brasileiros, e a gente sempre viu incenso ligado a religiões de matizes africanos, mas incenso, no nosso contexto cristão, tem a ver com oração. Eu não sei te dizer se nas outras religiões também é assim, mas na religião cristã nós acreditamos assim, que incenso tem a ver com oração. E o primeiro destaque do autor, quando ele lança a mão desses textos de 2 Crônicas, está aí na página 35, o número 1 é a pessoa que ora. E ele vai mostrar todas as características de Salomão. E eu queria lembrar aqui com você, na verdade, quem era Salomão. Acho que é fácil, né? A gente teve até algumas novelas aí destacando a figura de Salomão. Vamos lembrar quem era Salomão. Salomão era filho de Davi com Batseba. Batseba era aquela mesma mulher que tinha sido seduzida por Davi e tinha adulterado com Davi, a mulher de Urias. Davi mata, né, Urias, manda ele para a guerra, para o fronte da guerra, e ele morre. Ela engravida dessa relação com Davi, né, e depois a criança morre, a criança não resiste. Mas depois que tudo isso passa, Davi ele se casa com Batseba e eles têm Salomão. Tem outros filhos, vão ter outros filhos, mas o de maior destaque é Davi. Davi é Salomão. E Salomão ele vai ser então esse filho que herdará o trono do seu pai, herdará o trono de Davi. Ele tem um irmão que tenta tomar o lugar dele no trono, Adonias, se eu não estou enganado. Só que Adonias não era o escolhido de Deus, Adonias não era aquele que deveria cumprir a promessa. E aí Batseba, junto com o profeta Natã, eles vão falar para Davi coroar Salomão, e isso acontece. E Salomão é esse cara que chega, né, ao trono pelas mãos do seu pai, tem essa responsabilidade. Davi é o maior rei de Israel, ele chega então com muita responsabilidade, e aí eu quero que você reflita em cima dessa responsabilidade de Salomão, afinal, suceder o seu pai com todo um lastro que Davi deixou, um rastro muito positivo, o maior rei de Israel. Não foi fácil, né, para Salomão esse primeiro momento. Só que lá no início da história de Salomão, a gente vê que Salomão faz um pedido que será crucial para o seu bom reinado. Ele pede a Deus sabedoria, lembram-se disso? Ele pede a Deus que Deus dê sabedoria. Deus fala, olha, vou te conceder um desejo, um pedido, faça um pedido e eu vou te conceder. Então ele não pede riquezas, ele não pede poder, ele pede sabedoria. E esse pedido fez toda a diferença na vida restante de Salomão. Um pedido nosso, assim como um erro nosso, podem fazer toda a diferença no restante das nossas vidas. Salomão é essa pessoa que ora e lembra a promessa de Deus ao seu pai Davi. Quando chegamos diante do Senhor, precisamos
chegar com sabedoria, falar a Deus com inteligência, com humildade, mas também com inteligência. Precisamos nos relacionar bem com Ele, falar bem com Ele, a fim de que nossos pedidos também sejam ouvidos. Não pode haver ganância, não pode haver sentimentos obscuros, mas precisamos ser verdadeiros, precisamos ter sabedoria nos nossos pedidos. E quando eu estava lendo, então, esse ponto 1, a pergunta que eu quero fazer a você nesse estudo da escola bíblica é: como está a sua vida? Como está a sua vida? A pessoa que ora precisa ter uma vida reta, íntegra diante do Todo-Poderoso. E se não tiver reta ou íntegra, precisa estar verdadeiro. Pai, errei, estou aqui na tua presença, falando que estou em pecado e peço que o Senhor me perdoe. Não precisa ser um santo, não precisa ter a vida corretíssima, mas precisa ter um desejo no coração sincero de estar de verdade, limpo diante do Senhor. Então a primeira pergunta que surge é: como está a sua vida? Nossas orações, elas falam mais sobre a minha necessidade, sobre a nossa necessidade, ou sobre a necessidade do outro? As minhas orações, elas estão sendo mais egoístas ou estão sendo mais altruístas? Nesse tempo de coronavírus, você tem pedido mais por você ou tem pedido mais pelo mundo? À medida que eu oro pelo outro, para o bem-estar do outro, quase como um reflexo, essas bênçãos também vêm sobre mim. A partir do momento em que o outro não está adoentado, o risco de eu pegar qualquer doença também é menor. Então, quando eu olho aqui para esse homem que ora e sobre o tipo de oração que ele estava fazendo, ele fazia orações em favor do povo. Ele intercedia pelo povo. Não era somente sobre ele, não era somente sobre a sua vontade, o seu querer, a sua necessidade. Quando eu olho os grandes homens, a gente tem estudado personagens que oram, eu vejo que muitos desses homens olhavam o outro primeiro do que a si mesmo. Que eu e você, a gente também possa olhar o outro, olhar o próximo, ainda melhor, ainda mais do que a nós mesmos. Quando a gente então vai para o segundo ponto, o primeiro ponto é a pessoa que ora, o segundo ponto é o Deus que ouve. Está na página 36. A leitura deve ser feita em 2 Crônicas 6, de 12 a 21. E na leitura aqui, a gente vê em 2 Crônicas 6, 13, dizendo sobre Salomão: ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel e exultou o Senhor. Como é que se deu a história? Havia um grande pátio e Salomão então mandou construir um altar de bronze no meio desse pátio, desse grande pátio. Talvez na sua Bíblia esteja aí a referência a côvados, quando vai falar do comprimento, da largura, da altura. Talvez na sua Bíblia esteja côvados, e eu quero lembrá-lo que um côvado significava 45 centímetros. Então esse altar de bronze que foi construído no meio do povo, ele tinha mais ou menos 5 metros quadrados por 1,5 de altura, para que Salomão pudesse ficar numa posição um pouquinho mais elevada, para que todo o povo pudesse vê-lo e ouvi-lo. Nesse momento então que ele vai falar a Deus pelo povo, com o povo, ele sobe naquele altar e se ajoelha naquele altar. E não sei se você sabe ou se você se lembra, mas reis não se ajoelham.
reis não tomam essa posição de se ajoelhar. Isso fala muito sobre quem era Salomão, né? Mesmo sendo rei, ele se ajoelhou diante do rei dos reis. Quantos nós não conhecemos nesses dias que acham que tem o rei na barriga, como costumamos dizer? Salomão, ele tinha o rei na mente e no coração. Ele sabia que Jesus era muito maior do que ele, que Deus era muito maior que ele. Então, no meio daquela congregação, no meio daquele povo, ele se ajoelha. E eu imagino que se ele, como rei, estava ajoelhado, os seus súditos ali devem ter pensado mesmo: preciso me ajoelhar. E naquele momento eles fazem uma oração de entrega a Deus. E aí a gente vai ver a relação de Salomão e do povo com Deus. É uma relação de Salomão e do povo para com Deus, de humildade, de reconhecimento da grandiosidade de Deus. Isso é verdade, que se você ler lá do 12 ao 21, você vai perceber que lá no meio, lá no versículo 18, Salomão vai dizer: eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Vai uma lição aqui, nós já estamos aprendendo essa lição, é que o templo é muito maior do que as quatro paredes. Eu, como pastor, você sabe, eu sempre falo isso. Ali, a igreja é um lugar muito especial para estarmos juntos. Eu jamais quero usar essa crise para falar que a igreja não tem valor, o templo não tem valor. Pelo contrário, o ajuntamento dos santos é uma coisa muito importante para a comunhão, para o crescimento espiritual, para a gente estar aprendendo. Mas a igreja é maior do que o templo, do que o prédio. Salomão, ele tinha plena ciência disso. Olha, por mais suntuoso que seja, por maior que seja, por mais bonito que seja, por mais elegante, por mais caro que essa obra tenha custado, nada pode conter a tua glória, a tua presença. A tua glória, a tua presença, a tua majestade não estão contidas em paredes. Na verdade, nem os céus podem dizer com fidelidade a tua grandiosidade. Salomão, então, vai ter plena consciência disso, vai dizer isso com muita naturalidade. E eu quero chamar a sua atenção para isso, que você é o templo do Espírito Santo. Eu já falo isso na minha mensagem de hoje, mas quero reafirmar aqui: nós somos templo, nós somos casa, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. E sua grandiosidade quer ser revelada também através de nós. Não poderia deixar de citar, é claro, né, essa lição, essa revista, a terceira parte, que é o modelo de oração intercessória. Salomão vai para o público, ele se coloca em posição humilde, ele reconhece a grandiosidade de Deus e ele intercede pelo povo. E aí essa oração, ela tem a característica que eu falei antes para você. É uma característica mais de orar em favor dos outros. Intercessão tem mais a ver com orar pelos outros do que orar por nós mesmos. É claro que nós podemos fazer orações por nós. Pedir que Deus nos proteja, isso é válido, isso é honesto, isso é justo. Mas intercessão tem muito mais a ver com o outro. E é isso que Salomão nos ensina. Nessa aula, quando a gente está falando de gente de oração, e estamos usando o exemplo de Salomão,
ele se coloca dessa forma. E dos versículos 22 até o 42 do capítulo 6 de 2 Crônicas, você vai ver, ele ora pela família, pelo tempo, pelo povo e pelo pecado, e se alguém tivesse jurado alguma coisa que não devesse, pelo povo na sua tribulação, pela chuva, sempre que tivesse seca, que Deus ouvisse o clamor do povo, pelos estrangeiros que abraçam a fé, ou seja, por nós, porque nós éramos estrangeiros, mas agora somos filhos, né, reconhecidos concidadãos dos céus, pelo povo em tempos de guerra, pelo povo no exílio e no cativeiro. Interessante que ele conseguiu ver isso, né, que o povo em algum momento seria conquistado, seria dominado, e ele pede por isso. Mas o que me chamou bastante a atenção nesse ponto 3 da nossa revista é a oração pela situação do povo em tempos de fome e pragas de várias espécies. Olha que interessante, a gente está vivendo esse tempo, né, de praga, de peste, e aí vem a lição, né, dessa semana e fala exatamente sobre isso, sobre pragas e pestes, e como Salomão, lá antes, ele já tinha falado com Deus sobre isso, já havia uma intercessão por nós. Será que você consegue enxergar que Salomão fez uma oração por mim e por você? Olha que especial é esse texto, esse momento. Ele fez uma oração por mim e por você, querido. Que viveríamos esse tempo aqui difícil. E quando eu olhei isso, eu agradeci a Deus e falei, Deus, muito obrigado. Eu quero ler o texto com você que diz, olha, quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia. Olha que fantástico. Uma oração ou súplica por misericórdia for feito por um israelita ou por todo o teu povo Israel, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção desse templo, ouve dos céus o lugar da tua tribulação, perdoa e trata de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Deus está olhando as nossas orações feitas em favor de uma cura para esse vírus, para as guerras que assolam, para a violência que nos assola. Para tudo isso Ele está olhando por nós. E vai te abençoar também, creia. Eu quero crer nisso, eu estou crendo nisso. Na verdade, eu quero te dizer que nesse tempo, por mais que haja uma perspectiva de piora no quadro da pandemia aqui no Brasil, eu tenho acreditado com muita fé que nossas orações vão ser respondidas. Estamos fazendo nossa parte, mas nossas orações vão ser atendidas pelo nosso Deus Todo-Poderoso. E os impactos serão menores do que previstos. Você crê nisso? Eu creio. Por fim, a vindicação da oração, ou seja, né, a resposta. O povo, será que havia uma resposta para aquilo que o povo havia pedido? Quero te dizer que sim. Segundo Crônicas 7, de 1 a 3, vai dizer que depois que o povo orou, logo depois do povo ter orado, fogo desce dos céus e consome o altar e tudo que havia no altar. A casa se encheu da glória do Senhor, o templo se encheu da glória do Senhor, de forma que as pessoas não podiam nem entrar no templo porque a glória estava manifesta naquele lugar. O povo orou com humildade, o rei intercedeu pelo povo, havia um clamor sincero, havia uma busca do Todo-Poderoso, e a gente sabe que as nossas orações não ficam sem resposta diante de Deus.
quando elas são sinceras, quando elas têm verdade, quando elas não buscam os nossos próprios interesses ou interesses exclusos, a resposta do Senhor vem. E ela veio, queimou aquele altar, queimou aqueles sacrifícios, e aí logo depois o povo agradeceu ao Senhor e o Senhor aparece, né, a Salomão de uma forma muito especial e particular. E aí ele vai fazer aquela menção, né, do versículo principal. Olha, Salomão, se o meu povo continuar me buscando, se ele continuar me adorando, se ele se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir sempre o seu clamor. Então, se há uma preocupação no seu coração, se há um temor no seu coração, saiba que Deus está olhando e Ele responde às nossas orações. Salomão ele foi direto na sua oração de intercessão. Ele falou ousadamente com Deus, ele pediu a Deus e na sua objetividade, na sua pergunta objetiva, ele teve uma resposta objetiva. Que sejamos claros na nossa fala com o Eterno. Que a gente responda claramente também aos seus pedidos a nós. E a gente veja, assim como o povo viu, a glória manifestada de Deus através do fogo que consome e que recebe as nossas orações. Que você leia os capítulos, que você faça a lição. Na próxima semana a gente vai falar sobre Elias e a oração de fé. Então desde já se prepare, aproveite esse tempo aí e que Deus nos abençoe. Que você possa entrar em contato com o seu facilitador nessa semana, que o seu facilitador entre em contato com você, que você vá crescendo nesse conhecimento de Deus. Que a gente não se deixe enganar pelas falsas doutrinas, pelos falsos conhecimentos. Antes a gente se atenha ao que a Bíblia, a palavra de Deus diz. Tenha uma ótima semana. Que Deus lhe abençoe muitíssimo. Continue orando, buscando o nosso Deus. A paz do Senhor, meu querido.